Laboratório terrestre. A Terra é como um laboratório gigante e a maioria de nós somos somos ratos, guinea pigs, que são aqueles porquinhos de laboratório ou qualquer tipo de animais para aqueles outros que nos observam, para os espectadores. Isso significa que os humanos da vida cotidiana tiveram suas genéticas manipuladas, adulteradas, misturadas do original, que já estavam aqui há bilhões de anos ou milhões de anos atrás, os que se alimentavam com um tipo de vegetação azul e pela luz do sol, que era bem fraquinha e mais fria do que temos hoje em dia, que foi uma adulteração, uma mudança, modificação gerada pelos Anunnakis. Anunnakis nada mais são do que esses seres aqui. Eles são uma mistura de ETs densos, mas eles são multidimensionais. Nós também somos multidimensionais, mas só que eles são cônscios disso. Eles são mais eles são mais cientes do que sobre o que eles são ou querem, né? Eles já chegaram a uma evolução física diferente da nossa. Então, esses aqui são os Anunnakis, são todos misturados. Anunnakis não são humanos. Isso aqui é ET, eu não sei. Isso aqui era um ser que já vivia na Terra há milhões de anos. São os humanoides, ok? Esses aqui não são humanoides, esses aqui são alienes, greys. Esse aqui é um humanoide humano que já existia aqui. Isso aqui também, ok? Que já evoluíram-se para outras frequências, mas permaneceram com o corpo humano. Isso aqui também, isso aqui é um pouco já misturado. Isso aqui era um tipo também de aliens que existiam aqui há muito tempo atrás e eram andrógenos ou não tinham sexo algum. Já foram os Anunnakis, esses aqui, que fizeram os humanos do jeito que somos hoje em dia, tendo sexo, procriando, quando a gente não precisava de tudo isso. Apenas existia assim de uma forma assim por random, como se fosse assim já natural. Nós éramos um ser natural que apenas existíamos e talvez viemos de outros organismos terrestres. Mas quando esses seres adentraram aqui na Terra, eles modificaram tudo. Antigamente eles eram um pouco assim e assim, e eram andrógenos, ok? Foram os primeiros aqui, os primordiais aqui eram como esse aqui, e assim, menos a boca. Não é necessário essa boca, mas eram assim. Afinal, aliás, eu até vi um em 2005 aqui no lugar onde eu moro, no meu apartamento, na varanda. Era um ser muito alto, magro, assim,
slender, né? Como se fosse assim, esguio, tipo assim, symmetrical, muito alto, do mais de 2 metros, e bem pálido, pálido, pálido mesmo. Estava vestindo uma roupa, não era assim, era metálica. Aí ficava mais pálido ainda. Para quem não conhece, ia dizer o quê? Ah, é um fantasma. Não, não se tem. Fantasma é outra coisa. Isso são seres que já existiam aqui e ainda existem em um universo paralelo, adjacente, invisível. Eles já se evoluíram de uma maneira que eles não mais são visíveis à terceira dimensão, à terceira densidade, porque nós somos, nosso corpo foi manipulado de um modo que ficamos limitados a ver as coisas que existem a nosso redor. E esses seres aqui eram mais. Claro que não tinha essa boca horrorosa aqui, nem vestia preto, não era necessário. Vestia mais assim aqueles trajes bem assim fluídico, bem solto, umas roupas soltas. Lógico que eles não eram assim, né? Com essa boca horrorosa aqui. Sei quem fez isso. Era mais assim, mas não tinham sexo, não faziam, não fazia copulação e não procriavam. Já foram os outros Anunnakis, os dracônicos, as serpentes e outros que e os Greys também são envolvidos nessa manipulação humana e nos fez procriar. Por quê? Porque eles queriam o sexo. Por quê? Porque o sexo dá energia para eles. Quando as pessoas entram em estase, em estado assim de estase ou clímax, a gente joga energia para lá, entendeu? Joga energia para fora e esses seres alimentam daquela energia sexual, principalmente quando são feitas de modo, vamos dizer assim, vulgar, né? Todas as mulheres que aparecem em câmeras, nudes, câmeras nudes por aqui online para ganhar dinheiro. Mulheres ou homens, somente as fêmeas, porque eles usam as fêmeas, porque eles sabem que as fêmeas são vulneráveis, né? E elas precisam mais de dinheiro, quer dizer, não que precisam mais de dinheiro, mas porque elas têm dificuldade de arrumar um emprego que talvez ganhe mais do que um homem. Aí elas vão fazer isso online, ou talvez sejam mesmo vagabundas, vadias. Aí ficam fazendo nude cam. Aquilo lá já é uma agenda, já é um programa para induzir a mente das outras pessoas, principalmente os machos, que não conseguem se conter e controlar as chakras baixas deles e terminam por sucumbir, entendeu? Porque quando o homem vê aquela mulher, né, aquela jovens, bonita, bem sexy, como se fala, né, como eles falam aí, bem deliciosas, maravilhosas, lindas, aquelas mulheres, elas já são uns programas para atrair esse tipo de homem, entendeu? E pode-se ver que aquelas mulheres não são natural, elas não são natural. Elas têm uma coisa nelas que faz elas fazer o que elas fazem. É como se vocês vissem, notassem as aparências delas durante o ato, elas não parecem estarem normais, ok?
por quê? Porque os ETs aqui que sugam a energia do climático, né, as energias, como se chamam, sexuais, eles, eles mexem com a chakra inferior daquelas mulheres, fazendo elas, assim, muito excitadas e excitam também os machos que estão lá pagando para vê-las, ou mesmo olhando sem pagar, né? Aí os homens vão também fazer o ato de se tocarem e eles vão desprender energias para esses seres. Eles se alimentam do clímax do homem e da mulher, ok? Dos nossos sexos, de nossas, da hora de, ah, do clímax, né? Do prazer carnal. E também eles se aproveitam de várias outras coisas, como guerras, tragédias, um acidente na estrada que eles mesmos provocam. Não é, ah, não é incomum de ver seres desses aqui em um site de acidente. Não é incomum, é muito comum de vê-los em site de acidentes. Que principalmente assim, esses aqui, que são muito nefastos, muito perversos aqui. Quem mais que são encontrados em sites de acidentes? Isso aqui também podem ser encontrados. Os reptilianos não muito, eles fazem outras coisas. Reptilianos são mais em outras coisas assim, mais, vamos dizer, convencionais, né? Que dá-se respeito à política, os outros poder econômico, etc. Eles não estão muito ligados assim, como em trabalho ou posição de quiumbás, né? Na Umbanda, sei lá que banda, eles chamam de quiumbás. Quiumbás são seres demoníacos específicos, alienígenas, para ceifar as pessoas e levar alimentos para eles, porque eles se alimentam daquela tragédia, entendeu? Então não é incomum de encontrar seres assim, principalmente isso aqui, ó, isso aqui, essa coisa horrorosa aqui. Eles estão sempre em lugares onde tem acidentes, porque eles mesmos provocam. Aí né, as pessoas, as pessoas que não entendem nada vão dizer que são alma dos que partiram, alma do defunto que morreu, da pessoa que morreu num acidente. Não, não é, são ETs. E também existe aqueles que estão dentro de casa para fomentar intrigas, principalmente hoje em dia no Brasil e no mundo, entre homem e mulheres, fazendo eles brigar para saciar, tirar aquela energia ruim, negativa, que eles se alimentam das brigas, do sangue derramado, os machos aí matando as mulheres por brincadeira no Brasil. Tudo isso são programas, são agendas desses seres, entendeu? São agendas deles. E eles se alimentam daquelas tragédias, da agonia das pessoas, daquele sentimento ruim, pesado, negativos. Esses aqui não são ET, isso é mentira, isso é uma coisa que fizeram que não é verdade. Não é ET, foram pessoas que já estavam aqui na Terra há muito tempo. Esse aqui também, ok? Esse aqui já são os... eu esqueci o nome, são uns mestiços, aqui também são mestiços alienos, mestiços com os humanos humanoides. São os... eu esqueci o nome, a qual Jesus também veio dessa linhagem. Ok? Então, esses aqui são
humanos, não são ETs, não existe esse negócio de ET, blonde, loiro, de olhos azuis, isso é porcaria, não existe isso. Realmente não existe. Isso aqui são tudo ETs, mas isso aqui são ETs, mas agora já são misturados com os aliens, com os humanos, ok? Isso aqui também não é ET, são humanos. Right? Isso aqui também. Isso é tudo misunderstanding ou mal entendimentos. Pessoas que mal entenderam as coisas não entendem nada e apenas faqueia no escuro. Esses aqui são muito negativos, são os Surrael, que estão também muito envolvidos nas políticas. Esses aqui são muito negativos, muito. Isso aqui também, ok? Então nem tudo é reptiliano. Reptilianos atuam como soldados, eles atuam fazendo outras coisas, outras funções. Nem tudo é reptiliano, todo mundo culpa eles. Agora eu cheguei à conclusão que não é bem assim, ok? Assim, isso aqui são os Essanins. É uma mistura de Greys com humanos, Essanins. Então, nossa alma são, não o corpo, mas a alma, o espírito, são miscigenadas. Tivemos a genética manipulada, recriada, não criada, recriadas, híbridas, clonada, miscigenadas, geralmente bagunçadas, até a um ponto em que nossos eus físicos se tornaram uma miscelânea de raças ET de vários setores da galáxia e do universo. A versão simplificada é assim: os pleiadianos, sirianos e orianos semearam a genética da Terra em vários momentos nos últimos 10 milhões de anos. Pleiadianos aqui não são loiros, não. São não. Esses aqui são mais os. Eles misturaram com os leoninos, leão. Orions são greys e reptilianos. Então, nos últimos 10 milhões de anos, criando várias raças, a maioria das quais se tornou extintas através de guerras de cristal ou nucleares ou desastres artificiais, tais como asteroides, cometas ou desvio da nebula a cada 3.600 anos. Infelizmente, muitas das fações ET têm guerreado sob o controle terrestre e seus recursos, e sua natureza guerreira infiltrou-se na genética humana. O projeto original para o ser humano era um ser pacífico. Esse foi o templado original, andrógeno, aquele lá que eu mostrei, que desde então foi modificado para se tornar o masculino agressivo, tipo guerreiro. Veja, eles eram andrógenos e o que eles fizeram foi colocar a energia masculina, que é tida como a energia assim é uma energia, claro que nem todos os homens ou todos os machos são ruins, isso não é verdade, né? Tem muitas mulheres também que têm uma energia masculina muito intensa, muito intensa. Entretanto, aqueles que são agressivos em um índice maior, tem que ser homens. Os homens são mais agressivos em vários aspectos. Então, eles criaram o ser masculino, entendeu? Não existia isso, eram andrógenos. Éramos andrógenos. A maioria das pessoas pensa que a agressão e a competição fazem parte da natureza humana.
mas a maioria disso é o resultado do cruzamento com os orianos agressivos do setor de Rigel. Não é só orianos, são também os sirianos, não apenas os orianos. Isso não é verdade. Há outros jogadores no drama cósmico, incluindo arcturianos, andromedanos, alfa-draconianos, reptilianos, anterianos, zeta-reticulins, os greys e outros. Cada um desses grupos possui sua própria agenda. Os zetas têm cruzado para salvar sua raça da extinção, através de abduções humanas embrionárias, implantes e alterações genéticas. É verdade. Eles já tiraram de mim material genético, talvez para fazer seus próprios povo também lá em 1983. Claro, lógico que antes disso também já faziam a mesma coisa, eles tiravam material genético das mulheres lá nas décadas de 50, 30, por aí. Os alfas draconianos fizeram mineração. Os alfa draconianos estavam envolvidos na mineração da terra, nos elementos raros terrestres, e usaram seus poderes psíquicos e usava seus poderes psíquicos para escravizar a mente humana. E os sirianos foram ao mesmo tempo propositamente escravizantes à raça humana, viu isso? São os grandes Anunnakis, são os sirianos, a raça humana para apaziguar seus egos maciços. Os deuses do Antigo Testamento de mitologia grega, que são os sirianos. Algumas das raças mais benevolentes estiveram aqui para ajudar e evitar que nós explodamos, que nós explodimos. Então, as raças benevolentes, eles supostamente são os arcturianos, antarianos e andromedianos. Mas nem sempre, porque a Andrômeda é uma galáxia e Arcturius também é uma galáxia. Existem várias raças lá, então nunca se sabe. Então, os sirianos são mais aqueles homens cara de gato. Então, aqui nós temos algumas constelações aqui, galáxia. Sirius A é a maior galáxia nesse sentido. E tem um Sol maior do que o nosso. Sirius A. Ok? E aqui eu não sei realmente falar quem está aqui. Se são os seres felinos, que alguns são benéficos, alguns são, mas tem outros que são muito assim agressivos, violentos, demasiadamente, são bastante violentos, ok? Então eu não sei se os felinos estão aqui. Aqui nós temos Viga e Sirius B. Sirius B, eu realmente não sei o que está aqui no Sirius B. Tem Sirius A, B e C. E aqui eles vão colocar o C. Altair também é bem perto do Sirius A. Sirius A, eu tenho assim um sentimento que eles devem ser os Anunnakis. Anunnakis, pelo que eu vi, são seres assim como humanos, ok? Mas, quer dizer, eles se transformam como humanos. E o seu corpo biológico que eles preferem aparecer, a qual eles preferem aparecer, é um biotipo assim, como um ser árabe. Isso aqui é mentira, falam que são assim, a não ser que eles queiram aparecer assim, mas eles não são.
não são assim, o biotipo deles não são assim. Those men are not Anunnakis, ok? Esses aqui foram os, os andrógenos, e não era nem homem, eram andrógenos, que já viviam aqui há muito tempo, somente no tempo de Atlantis. Agora, eu falei que os Anunnakis são variados, não foi? Que era assim, um grupo, uma hierarquia, uma falange de compostos de várias raças de ET, e isso é verdade. Mas um deles, que talvez seja do Sirius A ou Sirius B, aparece assim. Eles são, para mim, eles são mago negro, ok? Por que eu falo isso? Porque a última vez que eu vi um desses foi em novembro de 2023. Eu estava dormindo quando ele veio para mim, mas ele usava uma túnica, um robe branco, e a barba era mais preta do que isso aqui, né? A pele era a mesma pele, os olhos, eu não via os olhos, mesma feição. E ele tinha assim um tipo de turban também branco na cabeça. E ele estava escondido, e eu olhava assim para ele e eu falei: ah, eu sei quem você é, não precisa esconder não. Se você quiser, se você remover o véu, também eu removo o meu. Aí ele removeu. Quando ele removeu, eu vejo um homem assim. Mas os olhos eu não sei se era dessa cor. Aí que acontece? Quando eu acordo, eu tô numa temperatura de mais ou menos 40 graus e com um calafrio horrível. Eu havia pegado aquela porcaria de vírus novamente. Esse ser me deu um vírus. Não apenas me deram um vírus em 2022. Dessa vez veio um ser anfíbio dentro da minha casa, numa máquina ET. E ele, assim, no quadris dele tinha um pouch, um pocket, assim, um tipo de bolsa, num quadril do lado dele. E lá dentro tinha um saco de ovos como se parecia de sapo, todo, todo não, é da cor pink, que é uma cor rosa, e era gelátinos, de substância gelatinosa, e se mexia, e também tinha um tipo de crânio também, esse crânio era feito como se fosse plasma. E ele entrou e pegou no meu quarto, foi atrás de mim, eu entrei no quarto, fechei o quarto, a peste do idiota lá abriu, né, o quarto, puxou, meu quarto também não tem fechadura, aí eu me recolhi-me assim no guarda-roupa, e ele veio se aproximou de mim, pegou na minha cintura e procurava alguma coisa. Ele procurava e apalpava assim o meu corpo para procurar algo. O que eu não sei, aquela miséria me colocou algo no meu corpo. Eu acordei também com a porcaria da Omicron. Sempre que eles vêm para fazer uma coisa horrível e um mal às pessoas, pelo menos para mim, para mim. Então, os Anunnakis são assim, não são aqueles seres brancos, que são os seres primordiais aqui na Terra, que já existiam aqui, e eram andrógenos, ok? Então, nós temos que demistificar o engano e também uma agenda falsa que são criadas a propósito para enganar as pessoas. Aqui eles falam que arcturianos, antarianos e andromedianos são legais, são da parte assim que não gosta de se meter muito aqui.
não sei, ainda não sei, talvez, né? Possa ser verdade. Existem vários grupos de ET responsáveis por várias partes da engenharia humana, viu? Então, Anunnaki aqui é um grupo. Estes aqui são Anunnakis, não são um grupo específico, mas, ou definido, mas sim um grupo de aliens, um tipo assim da federação, que criaram setores nas galáxias e criaram colônias por aqui. Então, existe responsável de acordo com a minha informação direta, o ADN foi criado por seres pleiadianos da 12ª dimensão, originalmente de Lira e Viga, comumente chamados de fundadores, criadores da forma humanoide original. Da forma original, mas não da forma atual, que somos nós, que somos uma parte de todos esses Anunnakis, desses ETs, Grey, serpentes e outros. Esses seres aí todo, sei lá, distorcidos. A raça adâmica, da qual foram introduzidos o mítico Adão e o seu homólogo e a sua homóloga Eva, como sujeito de testes originais, foram pleiadianos. Não é verdade isto, não foram os pleiadianos, foram os Anunnakis, ok? Não foram os pleiadianos, é mentira. Pleiadianos foram responsáveis, talvez, as raças primordiais, que eram assexuais, andrógenas, que não comiam carne, ok? Então não foi pleiadianos. Pleiadianos também não são humanos. Isso é uma misinformação. Pleiadianos não são humanos. Humanos não podem viver no outro lado. Isso é uma bosta de mentira. Tudo mentira. Então, a raça adâmica da qual foi introduzido o mítico Adão, a raça adâmica é o Homo sapiens versão segunda, 2. E somos nós, né? E dizem que o Adão e Eva eram escuros, não foram nem brancos como eles projetam. Então existe aqui uma misinformação tremenda e mentiras. Seu Eve, como sujeito de testes originais, foram pleiadianos. Mentira, da 7ª dimensão ou frequência. Como é que eles dizem os seres pleiadianos da 12ª e aqui 7ª dimensão? Que se voluntaram-se para encarnarem na Terra corrente. Em nossa sequência de tempo, isso aconteceu mais de 10 milhões de anos atrás. Como diz a história, as entidades da 7ª dimensão, que eram essencialmente as extensões de alto inferior, eram as extensões alto inferior dos fundadores da 12ª, caíram rapidamente em vibração, caíram suas vibrações, eles diminuíram a sua vibração para vir para cá e tornou-se identificado com o plano da Terra 3D. Isso é muito simplificado, claro, mas representa a queda da graça, como diz os vossos textos religiosos, mencionado em textos religiosos. Após as formas pleiadianas adâmicas terem evoluído na Terra por muitos milhares de anos, após
Depois de milhares de anos, os Orianos de Rigel e Betelgeuse chegaram e contribuíram para as polaridades positivas e negativas. A raça original radicular adâmica foi diluída através do cruzamento. Os conselhos de Rigel eram uma facção guerreira e instigaram o guerreiro masculino agressivo. O comportamento masculino agressivo num pulo na campo genético do DNA adâmico. O conflito. Por que esse homem está distorcer tudo, hein? O conflito entre os Oriones e os Pleiadianos sobre quem controlaria o povo adâmico eram popularmente conhecido como a rebelião luciferiana. Há cerca de 500 mil anos assim. Muito disso a informação se sobrepõe às histórias, em a história da Terra e a verdade sobre ETs. Então eu vou caminhá-la para olhar mais profundamente sobre a nossa herança fascinante. Então esse homem aqui diz que foram os pleiadianos que nos fizeram. Agora, pleiadianos aqui não são humanos. É muito importante de expressar isso aqui, que os pleiadianos não são humanos. O ADN foi criado por seres pleiadianos da 12ª, originalmente de Lyra e Vega, comumente chamados de fundadores, criadores de forma humanoide original. A raça adâmica da qual foram introduzidas o mítico Adão e seu homólogo Ivo como sujeito de testes originais foram pleiadianas, sétima dimensão, que se voluntaram para ser encarnado na Terra. Em nossa sequência de tempo, isso aconteceu mais de 10 milhões de anos atrás. Os Anunnakis vieram aqui mais ou menos 500 mil. Como diz a história, as entidades da sétima dimensão, que eram essencialmente as extensões de alto inferior dos fundadores 12ª, caíram em vibração e frequência e tornaram-se identificados com o plano da Terra 3D. Isso é muito simplificado, claro, mas representa a queda da graça mencionada em textos religiosos. Após as formas pleiadianas adâmicas terem poluído na Terra por milhares de anos, os Orianos de Rigel e Betelgeuse, que também são greys, chegaram e contribuíram para a polaridade positivas e negativas. A raça original radicular adâmica foi diluída através dos cruzamentos genéticos. Os conselhos de Rigel eram uma facção guerreira e instigavam o masculino agressivo guerreiro, o comportamento masculino agressivo e guerreiro na fonte genética do DNA adâmico. O conflito entre os Oriones e os Pleiadianos sobre quem controlaria o povo adâmico era popularmente conhecido como a rebelião luciferiana, cerca de 500 mil AC. Muito disso a informações sobrepõe as histórias em a história da Terra e a verdade sobre ET. Então eu vou caminhar para lá. Então, eu acho isso uma confusão muito ridícula até. Eles falam que os Anunnakis foram os que mexeram com o templado, que são o DNA original dos seres aqui, e formaram a raça adâmica. Não, eles falam, esse homem, que também é um hebraico russo, fala que foram os pleiadianos que fizeram a raça adâmica, e eu acho que não.
Agora as pessoas perguntam, eles existem? Hum, eu já vi, foi em 2014, 2015 por aí, já vi esse cara aqui. Mas o que eu vi, já vi ele aqui numa nave, a nave imensa lá no rio. Rio não, mar, no mar. A nave deles também pode flutuar no mar, pode ancorar no mar. A nave era imensa, parecia mais a Arca de Noé. Então, ah, eu voltei ao passado, isso foi isso que aconteceu no Atlantis, tudo foi inundado. E eu estava lá num mar de água azul mesmo do mar. E eu vi a nave deles, eu nadava em direção à nave deles para pedir socorro. Eles estavam resgatando pessoas. E naquela. Foi há muito tempo atrás que isso aconteceu, muitos anos, durante o dilúvio. E estava esse cara aqui, mas não era bem ele, mais vai ser com ele, mas era o outro, aquele outro que tem outro rosto. Não sei se as pessoas conhecem o outro. Cadê? Ah, esse aqui. Foi esse aqui. Foi esse aqui. Eu vi ele na nave. Sabe o que aconteceu? Eu estava em companhia de um cara do Rio de Janeiro também. E no final, sabe que eles decidiram salvar? O cara, eles rejeitaram. E eu era uma mulher, eu me via com o corpo de mulher. E eu pensei assim, eu também não ligo. Se tiver que morre, vai se lascar. Falei mesmo. Então, eu não sei bem a veracidade desses seres aqui, eu realmente não sei, entendeu? Mas eu já vi aquela beleza ali que eu me mostrei. Já vi também aqueles brancosos, eles não são sirianos, não, eles não são Anunnakis, porcaria alguma. Então é muito complexo tudo isso para entender. Muito, muito complexo. Arcturianos. E eles falam que uma mulher loira me segue e me protege. É uma mulher loira. Quem ela é, eu não sei. Também diz que eles são assim, os pleiadianos. Mas esses foram justamente uns dos seres que já viviam aqui há muitos anos atrás. Então eles eram os pleiadianos, só que eles não eram nem fêmea nem macho, muito menos macho, mas sim assexuais. E já vi isso aqui também, 2005. É muito alto, mas ele não é Anunnaki, nem aqui nem na China. Ele não te faz mal, só te observa e vai embora. Ele não te faz mal. E eles vêm assim quando você está com um problema, né, na vida, passando por muitas dificuldades, eles vêm. Para que eu não sei. Talvez seja teus aliados, teus ancestrais, não sei, talvez. Mas treacherous, eles são muito treacherous, aqueles Anunnakis. E quando ele aparece a você, é alguma coisa ruim que vai acontecer na sua vida. Esse aqui veio para me confortar, mas aquele lá, aquele barbudo lá, que parece mais um humano, né? Ele vem para perturbar você. Toda vez que aquela
alma cebosa aparece, algo acontece comigo de ruim. Mas eles distorcem tudo. Fala que isso aqui é demônio, que é Anunnaki. Não é. Não é. Isso é uns seres que já viviam a Terra há milhões de anos. E são bem quietos. Eles não gostam de se intrometer em nada, só te observa e vai embora. Aqueles loiros lá, eu não sei, eu não gosto muito deles. Esses aqui são atlânticos. E talvez eu tenha tido uma vida com eles na Atlântica. Aqueles loiros lá, não. Também diz que os Anunnaki são esses. Ele trabalha para o Anunnaki, é verdade. Isso é verdade. Olha que mentira, março, isso foi em 2020. A queda dos poderosos Pleiadianos. Cadê? Eles ainda estão em poder. E como estão? Claro que às vezes as coisas não são como aparentam ser, né? Pode ser talvez uma farsa, mas eles estão em poder. Eles falam que aqueles de sangue grupo A são das Pleiades. Então as Pleiades tem Taigueta, Esterope, Caleano, Electra, que é o nome grego, Merope, Alcione, Pleione, Atlas. E sangue grupo B é siriano. Tem um espírito siriano. E aqueles que são negativos são rezos negativos, não sei de onde, talvez de Arcturus, eu não sei. E é só de Suano. Ah, sim, eu já vi eles, é verdade. Mas pode ser lá debaixo da terra. Eu pensava assim que eram os como se fala? Argatianos, algo assim. Porque essa moça aqui já veio me visitar em 2020 para falar daquele negócio lá do vírus. Ela já veio me visitar, mas ela era bem jovem, muito mais jovem do que essa. E ela tinha dois menininhos bem lindos. Menininho dela, assim, mais ou menos 2 aninhos. Quem mais veio me visitar? Essa aqui, em 2014. Essa aqui. Mas ela parecia um androide. O olho dela não se mexia. Ela também veio para falar das coisas que ia acontecer no futuro, que vinha uma onda, ela falou assim, onda, wave, né, uma onda. Aí ela falou assim, aí eu pensava que era um wave mesmo, que era uma onda, né? Eu disse, não, você vai ter uma tsunami. Mas a onda que ela falava era esse negócio lá, aquele vírus, né? E ela falou que muitas pessoas vão perecer, muitas pessoas iam morrer nessa onda que vinha, essa moça aqui. Mas ela veio com o macacão dela era beige, beige, bota, o corpo era assim, mas o, a pele era assim mesmo, não era muito branco, né, assim. Mas aqui veio em 2020, né, a moça que veio em 2020 era branca. Era loira, mas branca, né? Porque tem um loiro branco e tem um loiro não branco. Aqui veio em 2020. Era assim, mas o cabelo era mais. Eram brancos assim, mas cabelo escuro. Isso aqui são albinos.
E eles são assim muito. Eles são as moças, né? Eu gosto das moças. Então, eu não gosto muito do macho. Eu me dou melhor com as moças. Elas são bem. Ok, essa aqui que eu vi, mas era bem jovem. Essa aqui, ela é linda. Essa aqui, mas ela estava nua, completamente nua. Não vestia nada. E a pele branca e o rosto assim. Foi ela que eu vi em 2020. Ela é linda, né? Também veio dois africanos também. A mulher era muito grande, nossa. Acho que era no Nax. Muito grande a mulher. Essa aqui não era ok, um pouquinho, assim, 1,65 m. Era baixinha. A africana era bem alta, mas não era preibiana. Não era. Era outra raça, talvez a Anunnaki. Ela veio assim muito hostil dentro do quarto e assim, bem um pouco agressiva. Ei, eu mandei aquele negócio lá. Nós que mandamos, se prepare, tem mais ainda para vir. É assim, do modo bem grosso. E eu, tô nem aí. Essa aqui não, ela sentou-se comigo e explicou bem direitinho o que estava para vir, que eu tinha que me resguardar, tomar conta de mim e que eles iriam olhar para mim, olhar por mim e me proteger. E realmente me protegeram, porque eu peguei muitas vezes e nunca nem precisei de ir para o hospital. Sempre me curava. Então, deve ser sei lá, os guardiões que estão nos protegendo. Então é hoje, é tudo para hoje.